Então, boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui mais uma aula de Direito Civil, falando sobre propriedade. Nós estamos falando aqui sobre direitos reais. Estamos na parte 8, né? Aqui, através do meu contato no YouTube, vocês sabem quais foram as aulas que foram postadas, e também através do Twitter. Então, sem mais delongas, vamos começar então. Você anota lá Franklin L. Prado, né? E aqui Franklin _ Prado, tá bom? Vamos começar então. Nós estamos exatamente aqui, né? Nos sistemas de aquisição da propriedade. Sistemas de aquisição da propriedade, né? Sistemas de aquisição da propriedade, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. No ordenamento jurídico vigente, o contrato é o instrumento para aquisição de coisas. Se você quer comprar um carro, se você quer comprar um imóvel, você o faz através de um contrato, né? Mas que por si só não transfere a propriedade. Nós já explicamos para vocês que uma promessa de compra e venda por si só não transfere a propriedade, tá? A promessa de compra e venda é um contrato válido, mas a transferência da propriedade, ela deve ocorrer através da escritura pública, do registro, né? A transcrição da escritura pública no cartório de registro de imóveis. Então, eis que o domínio transfere-se pela tradição nos bens móveis. Então, na hora em que tu vendes uma geladeira, um fogão, basta que tu recebes o dinheiro, evidentemente, e tu fazes a entrega, né? A tradição do bem, se ele for móvel, né? Então, uma televisão que você vende, um carro que você vende, é tudo através da tradição. E pela transcrição do título aquisitivo para os imóveis, seguindo-se a tradição romana. Então, essa história de transcrever o título no cartório de registro de imóveis, ela dimana do Império Romano. Já em Roma, nós já tínhamos a necessidade de fazer essa transcrição do registro de imóveis, né? Que eram as propriedades itálicas. O ordenamento jurídico pátrio segue o modelo alemão, afastando-se do modelo francês. O que diz o modelo alemão e o que diz o modelo francês? Gente, o modelo alemão, ele diz que há necessidade da transcrição daquele contrato no cartório de registro de imóveis para que a propriedade seja transferida. Já o francês defende que o simples pacto como transferência da propriedade. Então, por exemplo, o regime francês diz que para você transferir a propriedade daquele imóvel, bastaria simplesmente um contrato de compra e venda. O sistema francês é menos formal. O sistema alemão é mais formal. Ele exige um requisito a mais, que é a transcrição. E nós adotamos o sistema alemão. Então, o Código Alemão de 1896 instituiu a transferência fundada em registro imobiliário. Baseado em quê? Da onde é que o direito alemão foi trazer esse dispositivo? Justamente através da influência do direito romano. E se vocês analisarem, isso é muito mais seguro, você ter um registro de um imóvel, que é um bem importante para a sociedade, transcrito num registro imobiliário, do que simplesmente um contrato de compra e venda. Mas aí alguns poderão dizer o seguinte: mas professor Franklin, na situação do Brasil, eu não poderia, por exemplo, dizer que
as propriedades ficam irregulares devido à dificuldade, muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para regularizar. Você sabe que uma escritura pública, ela não é barata, né? O imposto de transmissão inter vivos, ele não é barato, ele é muito caro. Então, temos duas situações aqui. Essa exigência gera, para quem regulariza o imóvel, a sonegação dos impostos pela subvalorização do bem imóvel. Muitas pessoas têm apartamento que vale R$1 milhão, só coloca 250 mil para pagar menos imposto. E, por um outro lado, aquelas pessoas que adquirem através de contratos de compra e venda, ou então simples recibo. Geralmente, quando se tem uma posse, uma invasão, nós normalmente só temos um recibozinho que aquele posseiro transferiu aquela posse. E ele nunca vai ter condições de regularizar. Então, as CODENs da vida, esses departamentos que são utilizados pela prefeitura para poder regularizar o imóvel, normalmente eles são um trabalho que não tem fim. Porque na hora que ele está regularizando o imóvel de um determinado bairro, aqueles imóveis, em outros bairros tem milhões de pessoas fazendo transações, milhares de pessoas fazendo transações, né? Então, haveria realmente a necessidade de se pensar numa forma mais simples. Quando nós falamos do uso capião pró-familiar, eu dizia para vocês que o uso capião pró-familiar, ele foi criado justamente para facilitar essa aquisição do bem imóvel para a família. É uma forma de você regularizar o bem imóvel através do uso capião pró-familiar. Mas eu dizia que o Código Alemão, ele instituiu a transferência fundada em registro imobiliário mediante exame prévio do título de transferência da coisa. Lógico que para que eu possa registrar aquele imóvel no cartório de registro de imóveis, aquele contrato tem que ser válido, tem que ter o agente capaz, tem que preencher as formalidades legais, né? Eu não posso ter nenhum vício que torna aquele contrato anulável ou nulo, porque senão nós não vamos poder dar validade àquele contrato. Que exige o cadastro rigoroso e confiável dos imóveis, né? E esse cadastro rigoroso e confiável dos imóveis, ele é fiscalizado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, de cada Estado. É a Corregedoria que fiscaliza esses cartórios. Se a Corregedoria descobre que eu tenho um bem imóvel que não foi cadastrado rigorosamente de acordo com o que manda a lei, ela instaura um procedimento administrativo investigatório contra o escrivão, contra o cartorário que fez aquela lambança. Nós temos, por exemplo, denúncias, só para vocês terem uma ideia, que na Atlântica Salinópolis, a ilha lá, o Atalaia, por exemplo, ele era uma grande posse e supostamente essa posse teria sido registrada como feito um cadastro que acusam de não ser um cadastro correto. O fato é que muita gente ganhou dinheiro, foram construídas propriedades onde não deveriam ser construídas, porque deveria se respeitar aquela pré-mar e a baixa-mar, aquele terreno todo, que é um terreno de marinha, em que você não deve construir perto de rio, perto de lago, perto de mar, porque justamente nós não sabemos o futuro daquela praia. Não sabemos até onde o mar vai chegar. Só para vocês terem uma ideia, eu tive a felicidade de conhecer a Praia do Saco, que fica em Sergipe, na fronteira com a Bahia. Vocês atravessam o rio, salvo engano é o Rio Preguiça, eu não me lembro bem agora, e do outro lado é Mangue Seco, já é Bahia. E a Praia do Saco vem sofrendo ao longo dos anos uma erosão natural.
Dizem que também é provocada pela ação do homem. Mas o fato é que todas aquelas casas que foram construídas num determinado trecho da praia já foram tomadas pela água. E aquela água que invadiu as casas num lado, criou duas ilhas, que é a Ilha da Sogra e a Ilha do Sogro. A Ilha da Sogra, ela surgiu esse nome porque o pessoal que levava as sogras para lá, os sergipanos, deixavam a sogra lá e quando a maré enchia, a sogra morria afogada. Que era uma forma de se livrar da sogra. Com a invasão da maré para as praias, para as casas onde ficavam nas praias, a maré foi para o lado das casas, engraçado, né? E hoje a Ilha da Sogra não afunda mais. Se você levar a sua sogra hoje, ela não morre, mas porque ela já não afunda. Então, só dando um exemplo aqui de Salinópolis, no estado do Pará, para dizer que não só eu tenho uma preocupação em relação ao cadastro que segundo acusam, não foi rigoroso e confiável dos imóveis. Muita gente vendeu o que só seria posse como seria propriedade, porque teriam registrado uma coisa que não era. E também o fato de que foram construídas propriedades onde não deveria se construir, porque ficou, e a gente não sabe se futuramente a maré vai ou não tomar aquela... Aliás, vocês sabem que as águas de março, né? Tem propriedades lá que fizeram verdadeiros muros para segurar a maré. Nessa maré de março, ela é muito forte e às vezes invade ali as casas. Então, traduzindo-se em negócio jurídico de caráter abstrato e vinculado do negócio anterior. Então, é assim, era João que era o proprietário, passou para Maria que era a proprietária, que passou para Pedro, que passou a ser o novo proprietário, que passou para José, e assim sucessivamente. Sim, a cadeia dominial, exatamente. Agora, olha o perigo se tu pegas e colocas uma pessoa que não é proprietário nessa cadeia dominial através de uma fraude. Nós tivemos, quando eu fui promotor de São Sebastião da Boa Vista, havia uma acusação séria de que algumas propriedades rurais do município de São Sebastião pertenceriam a um grande latifundiário. Ora, senhores, ali é tudo ilha do Marajó. Portanto, é tudo terreno da União. Como é que o cidadão aparece com a escritura pública daquele imóvel? É complicado, né? Possuidor de uma grande... proprietário, com escritura pública, de uma grande quantidade de ilhas fluviais ali. E aí se questiona, de onde é que veio aquilo ali? Né? Aquele dono daquela construtora da Serra Almeida, o maior latifundiário, fraudador, terras do Brasil, tinha áreas que era maior do que a França. Mas, por exemplo, para que tu chegues a uma situação como essa, de fraude, tu tens que ter um cadastro fraudado. Alguém fraudou. E aí a corregedoria do tribunal tem que apurar. Bom, também não importando se era compra e venda, doação, permuta, o outro negócio, né? Pode passar a propriedade através de compra e venda. Tu permutaste, vendeste uma casa em Salinas para ficar com uma casa na capital do estado. Tu doaste aquela casa para o teu filho, né? Ele casou, tu vais doar. Enfim, o importante é que o registro seja feito de forma correta, estabelecendo-se assim uma presunção absoluta de propriedade, cuja transcrição é sua prova plena e definitiva. Há uma presunção absoluta do direito de propriedade quando ela está transcrita. Para todos os efeitos legais, até que se prove o contrário, quem tem aquela escritura pública no seu nome é o proprietário. Nosso legislador adotou, portanto,
o sistema alemão frente à estrutura deficiente do país, nós já falamos sobre isso, onde com um contrato existe apenas a obrigação, o direito pessoal que decorre dos artigos 1238 seguintes, sendo a presunção juris tantum e não jure et de jure. Ou seja, como a maioria da população brasileira não tem poder econômico e às vezes não tem informação de que deve regularizar aquele imóvel através de escritura pública, nós temos, na verdade, uma grande quantidade de posseiros, tá? Que celebram um contrato, e como o contrato não te dá a propriedade, apenas a posse, cabe então, existe o direito obrigacional. Claro que mesmo assim, professor Franklin, eu posso defender a minha posse. Agora